Olá, vamos dar início a mais uma live pelo perfil da Sociedade Brasileira de Nefrologia. E hoje tem uma temática bem especial, porque a gente está no Novembro Azul e a gente vai falar sobre diabetes e doença renal. Qual é a sua dúvida? Você já pode deixar aqui na caixinha sua dúvida sobre diabetes e doença renal. Hoje teremos convidados ilustres que já devem estar entrando também. Eu vou fazer o convite para eles. Eu sou Susan, eu sou nefrologista e faço parte do comitê de jovens nefrologistas. E todo mundo conseguindo ouvir aí certinho? Quem tá conseguindo me ouvir, dá um legal aí. Ah, ótimo. Obrigada, Flávia. Que é doutor Gustavo. Vamos ver se ele consegue entrar. Não sei como é que vocês estão hoje de conexão. Vários lugares com problema de conexão, com problema com a internet. Vamos ver se a gente consegue conectar com todo mundo. Todo mundo está conseguindo ver doutor Gustavo? Aqui para mim ainda não aparece. Doutor Gustavo, eu não consigo te ver. Doutor Tiago, eu consegui. Tá conseguindo me ouvir? Bem, escuto bem. Me Pronto, escuta? escuto sim. Doutor Gustavo, eu aceitei, mas ele não aparece. Aham. Tá. Vamos ver. Estava falando com as pessoas que aqui já estão presentes sobre a nossa temática hoje. E eu vou até pedir ajuda, que a virose me Claro. acabou, a voz tá quase indo embora, mas a gente vai se ajudando aqui. Enquanto o doutor Gustavo e o doutor André não entram, quer se apresentando, doutor Tiago? Claro. Para quem tá ao vivo aí, bem-vindo a todos, né? Meu nome é Tiago Moraes, eu sou nefrologista, sou de Curitiba, professor de pós-graduação em Ciências da Saúde aqui na PUC do Paraná. Tenho trabalhado nos últimos anos aí com distúrbio cardiorrenal metabólico junto de um monte de gente. Ó, o Gustavo deu um oi ali André não embaixo agora. está apresentando, doutor Tiago. Trabalho junto com o Gustavo, que está aí agora, e logo, Agora sim, logo né? Estão me o ouvindo? André também. Agora estamos ouvindo bem, o André está aí também. Tudo bem, André? Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Thiago? Tudo bem? Tudo bom, graças a Susan, Deus. tudo bem com você? Bem, Time tudo com certo. Agora sim. a gente, eu estava dizendo que eu vou precisar de compreensão hoje, que a voz está quase não saindo, e o doutor Tiago está se apresentando. Aí depois eu vou pedir para que vocês também se apresentem, certo? Podemos Perfeito, passar a perfeito. bola já para quem? Para o cardiologista ou para o endócrino? Começar com os mais Como, novos ou como é o dia, vamos por ordem alfabética vamos do conversar com o diabetes? endócrino. Então vamos lá, André. Vamos por ordem alfabética, porque se for pelos mais novos, tem que entregar a idade de todo mundo aqui. Então é melhor ir pela ordem alfabética, que é mais fácil, né? Bom, para quem não me conhece, sou André Viana, eu sou endocrinologista de formação, trabalho muito forte com obesidade, diabetes também. Sou diretor aqui do Centro de Diabetes Curitiba e trabalhamos, né, na área de pesquisa, na área de atendimento e também assistência, né, principalmente de pessoas com diabetes mesmo. E também sou vice-presidente eleito agora da Sociedade Brasileira de Diabetes, assumindo em janeiro agora, né, do próximo ano, para trabalhar também aí na parte de política mesmo, né, para ajudar aí as pessoas com diabetes e também os profissionais com diabetes na parte de educação. Doutor Gustavo. Bom, meu nome é Gustavo, eu sou cardiologista,
Tenho mestrado e doutorado em medicina interna, sou professor da PUC, junto com o Thiago, e também professor da UFPR, e atualmente sou diretor científico da Sociedade Paranaense de Cardiologia. Então, essa live foi pensada em relação ao Dia Mundial do Diabetes e a gente, né, nada mais justo de agregar as três especialidades desse contínuo cardiorrenal metabólico e que só cresce, né? E a gente vai bater um papo sobre a doença renal do diabetes e seus comemorativos. O nosso público é praticamente de pessoas que têm curiosidade sobre a temática, além dos profissionais de saúde que também estão presentes. Então, quem tem mais curiosidade, aproveita e já aperta aí no aviãozinho e convida outra pessoa, porque a gente vai estar falando sobre um assunto que é muito importante e começando bem do básico, não é, doutor Tiago? Principalmente para falar que a doença renal é uma doença que só cresce e que ela, além de estar aumentando o número de pessoas que necessitam de diálise, paralelamente aumenta a morte por doença cardiovascular, né? Porque é um dos maiores motivos que o paciente renal acaba morrendo. E a principal doença que leva isso tudo é o danado do diabetes. E aí, o que é que vocês têm para dizer desse contínuo aí cardiorrenal metabólico? É uma condição que ela é comum, ela é silenciosa, né? Então, antes da gente começar, é importante dizer para quem está ouvindo que o diagnóstico ele é simples, mas muito mal feito, né? Porque é uma doença que não tem muitos sintomas, até em estágio avançado, e a gente depende basicamente de dois exames simples, a creatinina, a albuminúria, que na maioria das vezes estão na mão dos cardiologistas, dos endócrinos, dos clínicos gerais. E se a gente está tendo mais pacientes com doença renal crônica, é porque a cardio e a endócrina cada vez mais estão tratando bem os pacientes, que estão vivendo mais tempo e quanto mais tempo de vida, maior a probabilidade de eventualmente eles desenvolverem uma perda de função renal. No seu dia a dia. Deixa eu falar, vocês estão me vendo aqui no escuro, pessoal? Porque Nossa, parece que você está aí de ter num filme de terror. teve um apagão aqui no meu bairro inteiro, então realmente eu estou no escuro, tá? Mas dá para ver, acho que minha boca mexer, pelo menos, aqui, com o computador aqui falando, né? Eu estou aumentando a luminosidade aqui para poder ter um pouquinho de luz. Mas, gente, assim, a doença renal do diabetes é extremamente comum, né? Como o Tiago falou, a gente tem aí no Brasil quase 20 milhões de pessoas com diabetes. É muita gente, né? 20 milhões é população de países inteiros, muitas vezes. E a doença renal do diabetes, ela afeta boa parte dessas pessoas, né? Grande parte dessas pessoas vai ter em algum momento, né, do curso do diabetes a doença renal. É um percentual muito grande. E a gente vai ver, assim, das causas de doença, pacientes que estão em diálise, por exemplo, com uma doença renal já terminal, cerca de um terço dessas pessoas estão lá por conta do diabetes. Então é muita gente mesmo, né? O diabetes, ele representa uma grande parte das pessoas com doença renal. Então a gente precisa tratar bem o diabetes no começo, desde o início, para prevenir, né, a doença renal ou prevenir esses estágios mais avançados da doença renal. Isso é importante. E aí, doutor Gustavo, no seu dia a Não, dia, com pacientes eu renais concordo totalmente. Um dos grandes desafios nossos é justamente diagnosticar e convencer o paciente a tratar, muitas vezes, doenças assintomáticas, né? E a gente está falando aqui de diabetes, doença renal crônica, mas inclui-se aqui hipertensão, na sua grande maioria, dislipidemia, enfim, a gente entra dentro de um desafio muito grande, que é esse. Primeiro, conscientizar a população que é preciso fazer um exame para você descobrir se existe, ou pelo menos um fator de risco para aquela doença e, ao ser feito o diagnóstico, ser feito um bom tratamento. Para prevenir que lá no futuro esse paciente vá para a hemodiálise, tenha um evento cardiovascular, piore qualidade de vida, enfim, tenha todas as complicações de um diabetes. O doutor Tiago pontuou bem, né, que é uma doença silenciosa. Normalmente as pessoas não têm um motivo para procurar a gente, né? Porque normalmente não estão sentindo nada e às vezes no estágio mais avançado, alguns sentem tão pouco e estão tão acostumados com aquilo que está sentindo que nem acha que é um problema, né? Como às vezes só uma boca amarga. Não sei se tem alguém que tem doença renal que está ouvindo, se puder
falar aqui para a gente se você tem problema renal, como foi o seu diagnóstico. Mas normalmente são dois exames muito simples, como o doutor Tiago falou, que é a creatinina e a microalbuminúria. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho de como é o consultório de vocês, a solicitação desses exames, na perspectiva da doença renal do diabetes, né? Com qual periodicidade vocês pedem e como vocês interpretam esses exames. Muito bem. Quer que comece quem? Posso Posso começar? começar? Ah, tá bom, Então, vamos pode lá. Todo mundo começar quer então. começar? Todo mundo quer começar? Não, vai o Gustavo começar agora, tua vez, Gustavo. Tá. Tá bom. Deixa eu só tomar uma água aqui. Bom, na cardiologia, eu acho que a gente acaba pedindo sempre de rotina, especialmente na condição de hipertensão. Então, é um screening que a gente acaba fazendo. E no paciente diabético. Eu, particularmente, dentro da cardio, eu faço muito a área de doença coronária. Então, os pacientes acabam compartilhando esses fatores de risco e muitas vezes numa consulta de um paciente pós-infarto é o momento que você detecta ali uma microalbuminúria, você pega uma albuminúria em amostra isolada, você faz essa detecção precoce para prevenir a outra complicação lá na frente. E muitas vezes, quando ele infartou, já está lá a doença renal crônica, o diabetes, às vezes com uma glicada lá em cima já acontecendo há algum tempo, né? Perfeito. E a gente no DM2, no diabetes tipo 2, todo paciente, mas todo paciente mesmo, sem exceção, desde o seu diagnóstico, ele deve ter uma solicitação de albuminúria, né, em amostra isolada de urina, e também de creatinina para calcular a taxa de filtração glomerular. E isso deve ser repetido todos os anos, porque a incidência, né, ela vai acontecendo ao longo da vida, então você tem que estar fazendo esse screening todo ano. Então, é regra, né, na endocrinologia, paciente com diabetes, isso é diretriz de sociedade, né? Então, a Sociedade Brasileira de Diabetes tem isso nas suas diretrizes, todos os anos, desde o diagnóstico, pedir albuminúria e creatinina. No diabetes tipo 1, a gente tem a mesma rotina, certo? Que é um diabetes um pouco menos comum, a gente tem a mesma rotina de pedir anualmente, mas a gente está autorizado a começar esse screening 5 anos após o diagnóstico, porque a incidência de doença renal do diabetes no diabetes tipo 1 é quase zero, é muito baixa nos primeiros 5 anos de diabetes. Então, a gente só vai começar esse screening mais tarde um pouquinho. Doutor Tiago, uma pergunta que fazem sempre é assim, eu estou no consultório da cardio ou da endócrino, porque normalmente não vem para a gente, né? Está com uma creatinina normal e um exame de perda de proteína pela urina, que é a albuminúria, né? Persistente alterada. Isso já seria doença renal? Quem está ouvindo a gente sabe, já ouviu falar sobre isso, né? Só o exame de urina alterado já é doença renal? Como é que a gente faz, já precisa ir para o nefro, continua com os especialistas, o que é que você orienta? Excelente comentário, Souza. Na verdade, assim, ó, os dois exames podem levar ao diagnóstico da doença renal, tanto a creatinina alterada quanto a presença de albuminúria. Não é necessário ter os dois, um ou outro presente daria diagnóstico, contanto que você tenha o marcador repetido no intervalo de pelo menos 90 dias. Então, uma albuminúria isolada ou uma creatinina isolada, ela precisa ser repetida depois de 90 dias para confirmar, mas só a proteinúria faz o diagnóstico e é o biomarcador mais precoce que tem. E ele não pode ficar de fora, né? Aqui a gente tem dois especialistas fora da nefro que são fora da curva, né? Que é o Gustavo e o André. Mas a realidade de dosagem de creatinina e albuminúria no Brasil, ela é muito ruim. Aqueles que acompanham o Jornal Brasileiro de Nefro, né? O Brazilian Journal, vão ver agora em março, abril, a publicação de uma campanha nacional, onde só 7% das creatininas do Brasil vieram acompanhadas de albuminúria em pacientes com diabetes e com hipertensão, ou seja, gente de alto risco. Então é um exame esquecido, eu gostaria de ter o lobby que a estatina tem. Por exemplo, todo paciente que entra no meu consultório, tenho certeza que no do André e do Gustavo também, se eu não peço um colesterol, eu nunca mais volto. Mas se eu não peço creatinina, passa batido. Então essa conscientização ela é muito importante. E para referenciar, Tiago, aí, pode falar.
Eu ia perguntar só a creatinina, porque eu acho que creatinina o pessoal até pede. Só que a albuminúria que Pede. eu acho que eu vejo muitas vezes olhando para o colega cardiologista, né? E finalmente, né, pela primeira vez, assim, o Gustavo pode me corrigir, a gente tem uma diretriz da cardiologia que traz a albuminúria como marcador, pedindo para estar presente no screening desses pacientes, e isso vai fazer toda a diferença já no curto prazo para essa população. Teve uma dúvida aqui, que eu acho que é de muitos, que é: esse exame da urina é na amostra isolada ou na urina de 24 horas? Então, para segmento da doença renal crônica, só precisa ser amostra isolada, né? É outro problema que acabou, porque às vezes você pedia 24 horas para aquela pessoa que às vezes tinha escape de urina, dificuldade de coleta e tantos outros problemas, né? Então, isso meio que já é um ponto a menos para a gente até solicitar mais. Então, a albuminúria pode ser na amostra de urina isolada e não precisa ser urina de 24 horas. E aí a gente aumentar esse screening e seguir esses pacientes, né? Então, o doutor Tiago pontuou que é a creatinina, que aí outro detalhe importante de pontuar, que eu às vezes vejo de forma corriqueira, é uma creatina dentro do valor de referência, tá tudo bem, né? E aí, como é que se faz esse diagnóstico? O doutor Tiago quer falar um pouquinho e os colegas querem falar um pouquinho como que eles fazem na Eu não prática. preciso, na verdade, o André e o Gustavo têm certeza que sabem fazer assim. Serve fazer creatinina isolada ou não? Na verdade, a creatinina, ela é importante, né, para cálculo de taxa de filtração glomerular, né? A gente precisa dosar ela sempre junto com a albuminúria, acho que são os dois exames básicos para screening, né, para começar tudo, para identificar a doença, né, até para classificar a doença, né? Depois, não sei se a gente vai falar sobre isso, mas a doença renal, ela tem a doença renal do diabetes, principalmente, ela tem uma classificação, né, que vai de acordo com a taxa de filtração glomerular e de acordo com o nível da albuminúria. Então, são essas duas coisas que a gente precisa saber. A gente precisa saber a taxa de filtração glomerular, que hoje é calculada, a maioria dos laboratórios já traz essa taxa de filtração glomerular calculada para você, se não quiser ter Isso. o trabalho de colocar na calculadora, né, mas também existem calculadoras fáceis, através da creatinina, obviamente, que você vai fazer esse cálculo, e também a albuminúria. Daí, com isso, você classifica a doença renal crônica. Inclusive, nós que não somos nefrologistas, eu não sou nefrologista, através dessa classificação com esses dois exames, eu sei exatamente até quando que eu tenho que encaminhar o meu paciente para o nefrologista, né? Até que momento que esse paciente é meu, é do endocrinologista, do médico que está tratando ele, que não é nefrologista, e a partir de um certo momento, de um certo grau, fala, não, esse paciente não é mais comigo, esse paciente é um paciente do nefrologista, do especialista, e eu encaminho o paciente, né? Então, até para isso, desde o screening até o encaminhamento para o especialista, esses dois exames são fundamentais. Isso aí Exatamente. melhorou muito, né? Então, normalmente, né, isso que o André comentou é exatamente isso. A gente não pode se basear no valor isolado da creatinina. Precisa fazer uma conta. E nessa conta, quando a função renal vier muito baixa, né, para quem é leigo, assim, abaixo de 30, 45 ml minuto, né, a gente fala muitas vezes em porcentagem, é o momento de ter o nefro junto, ou quando a albuminúria ela é muito alta, independente de quanto que está a taxa de filtração do rim. Então, como foi pontuado, a doença renal ela se divide em 5 estágios, né? E quando passa do estágio 3B, ela já requer um olhar diferenciado do especialista e também a persistência da albuminúria, que é classificada em 3 estágios, né? Se o seu médico disser que você está no A2, também seria interessante estar com a avaliação mais do especialista, se já foi feita a terapia otimizada, né? Então, uma vez que o paciente acaba ganhando nesse o rótulo de doença renal por conta do diabetes descompensado, alguns cuidados precisam ser feitos para que essa doença não avance, né? E dentre os cuidados, o cuidado do coração é um dos nossos focos, né? E aí, doutor Gustavo, quando o paciente tem doença renal e tem diabetes, que a gente sabe que a chance de acabar tendo um evento que a gente chama cardiovascular aumenta, como é seu olhar? Que é que você costuma falar para os pacientes ou o que é que precisaria esse paciente já fazer de exame para ver se nosso público aqui está tá cumprindo o que precisa ser feito?
Perfeito. A gente tem aí uma diretriz nova brasileira, né, que ela veio muito em conexão aí com a americana, a europeia ainda difere um pouquinho, mas basicamente, como o Thiago já colocou, ela utiliza um score chamado Prevent, né? Dentro do Prevent, você tem obrigatoriamente que colocar creatinina e, opcionalmente, colocar a relação albumina-creatinina em amostra isolada. Quando você coloca lá, ele vai dar para você uma melhor estratificação do risco do paciente. Mas, se esse paciente for diabético e ele tiver pelo menos um estratificador de alto risco, ele já será classificado como alto risco. Então, aqui nesse contexto, se ele é diabético e já tem doença renal crônica, ele já é pelo menos alto risco. Se a gente considerar ainda que ele possa ter outros, vamos imaginar que ele seja, por exemplo, hipertenso e fume, a gente já vai considerar pela nova diretriz esse paciente de muito alto risco. Isso é importante, e quando a gente pensa na redução do evento cardiovascular, a gente está pensando na redução do LDL, né, como base, no tratamento da dislipidemia, ali essencialmente. Então, as metas primárias de LDL vão ser menores de acordo com o nível que a gente vai estratificar desse paciente. Então, muda um pouquinho a nossa meta, se ele for um diabético com DRC só, se ele for um diabético infartado com DRC, ou se ele for um diabético com DRC e múltiplos fatores de risco. Além disso, óbvio, a gente vai tratar também o risco residual desse paciente. E aí a gente fala, por exemplo, hoje surge cada vez mais aí na cardiologia outras abordagens de risco residual, de hiperativação de fator tecidual, inflamação sistêmica, e claro, tratar a base desse paciente, né? Deixar ele controlado ali com diabetes e com a pressão dele, principalmente. E, doutor André, no manejo desses pacientes com diabetes e que começa ali a alterar a creatinina, o que é que o senhor orienta? Como é a sua abordagem no consultório para as pessoas que estão ouvindo a gente? O que é que você fica de olho? O que é que você dá de orientação? Então, na verdade, quando a gente começa a perceber, né, aumento da disfunção renal, aumento da creatinina, diminuição da taxa de filtração glomerular, a gente precisa tratar esse paciente, né? E como é que a gente trata? A gente trata inicialmente, né, nos estágios iniciais, a gente trata clinicamente. Existem alguns fatores que a gente precisa cuidar, né? Então, como é que trata a doença renal, né, do diabetes? Porque muitas vezes a pessoa quem não é médico, quem não é profissional de saúde, não entende que está sendo feito o tratamento para a doença renal, né? Controlar o diabetes, por exemplo, isso é tratar a doença renal. Você deixar o diabetes bem controlado, né? Controlar a pressão do paciente, né? Se o paciente fuma, fazer ele deixar de fumar, controlar o colesterol, né? Tudo isso é tratamento dessa doença renal no estágio inicial. E também existem remédios específicos para isso. Existem, pelo menos hoje, pelo menos 3, talvez 4 categorias de remédios que a gente usa para tratar o diabetes e também para tratar essas comorbidades que a gente chama, né? Que estão tratando a doença renal. Então, né, tem classes de remédios que a gente fala aqui, né, que a gente chama inibidores de SGLT2, pode até detalhar isso depois, né? Os inibidores de antihipertensivos, remédios para pressão, uma classe específica de remédios para pressão, tem um remédio específico para doença renal, tem os agonistas de GLP-1 da linha ali do Ozempic, do Wegovy, que são remédios bastante populares. Todos eles têm propriedade de melhorar a doença renal. Então, a gente começa tratando assim, e isso normalmente melhora muito, impede essa progressão rápida da doença renal. Mas chega em um estágio que aí, esse estágio eu falo assim, não, agora, né, eu sou apenas um endocrinologista, ou um outro médico, eu sou apenas um clínico, né, eu preciso do nefrologista para me ajudar. Quando começa a subir demais a creatinina, a taxa de filtração começa a cair muito, ou a albuminúria, que é a saída de proteína na urina, começa a aumentar demais, existem alguns pontos de corte que a gente considera e fala, a partir desse momento não é mais aqui, né, você precisa do especialista, do nefrologista. O senhor tocou num assunto bem importante, porque normalmente chega para a gente e fala assim, não tem nenhum remédio para o rim, e ele às vezes já vem usando alguns remédios que funcionam para o rim, né? Então, vale ressaltar que a base, né, de melhorar a alimentação, parar de fumar, perder peso, que vale para todo mundo, melhorar o sono, a saúde mental, mas falando especificamente dos remédios, que é o que as pessoas têm muita curiosidade
E assim, já teve até uma pergunta aqui, minha creatinina é tanto, como eu faço para baixar? Então, falando desses novos remédios, e que agora a gente tem o Quarteto Fantástico, né? Que não tem só na IC, doutor Gustavo, agora a gente tem na doença renal do diabetes. E aí eu vou começar com o doutor Tiago e depois vocês também queriam ouvir a opinião de vocês. E aí, doutor Tiago, tem gente que usa losartana como remédio para controle da pressão, para controle de perder a proteína no rim também, né? Que é um remédio que a gente chama de antiproteinúrico. E tem outros que usam enalapril. Não sei quais são mais que o pessoal usa, que dessas duas famílias que a gente chama de BRA e de ECA. Existe algum que é melhor na doença renal do diabetes, doutor Tiago? Excelente comentário, assim, né? Na verdade, dentro da nefrologia, Suzana, diferente da cardio, quando você vai ver o tratamento de ciência cardíaca, né, Gustavo? A gente não tem grandes preferências entre IECA e BRA. Enalapril, ramipril, losartan, valsartan, candesartana, são todos medicamentos que bloqueiam o sistema renina-angiotensina-aldosterona. São considerados a primeira escolha de tratamento, né, porque vieram primeiro. Todos os outros que o André comentou na sequência foram sempre testados em adição a essa classe que você comentou agora. Então, são medicamentos de primeira linha, tanto faz, o importante é você ter eles na prescrição. E mais do que isso, só retirar eles eventualmente do paciente que tem doença renal do diabetes em último estágio, assim, como último recurso. Se você tiver um evento adverso muito grave que você não consegue reverter, porque o fato de você retirar ou mesmo diminuir a dose deles, só por receio, não por algo concreto, faz com que você aumente o risco de internar de hospitalização em quase 50% e também de mortalidade cardiovascular. Na parte do coração, doutor Gustavo, tanto faz? Então, vamos lá, isso aí é um tema polêmico, hein? Você vai gerar discussões dentro da cardiologia. Eu vou dividir em 3 doenças, tá? Que a gente usa IECA ou BRA. Se a gente fala de hipertensão, eu tenho, assim, pode ser que alguém aqui venha e traga uma meta-análise dizendo que IECA é melhor, daí o outro vai e traz uma dizendo que o BRA é melhor. Enfim, parece que tanto faz, de fato. Quando a gente vai para IC, aí o IECA, mas principalmente por uma... Porque tem muito mais estudo com IECA. E os estudos com o BRA foram ou naqueles intolerantes aos IECAs, ou você tem alguns estudos um pouco piores, ele é menos estudado de fato. Então, por isso, a gente coloca o IECA como uma classe de recomendação maior. Já na doença coronariana, que é uma coisa que as pessoas esquecem, mas, por exemplo, estudos como o Europa e o HOPE demonstraram que só pelo fato do indivíduo ter doença aterosclerótica coronária, ele já se beneficiava de um IECA. A gente tem uma certa evidência maior para o uso do IECA ali dentro e o BRA ser um pouco menos estudado no contexto da doença coronariana. E uma coisa que me chama a atenção, e muitas vezes coisa que pouca gente fala, tem um estudo de olmesartana na doença renal crônica, que teve um aumento de mortalidade em pacientes coronariopatas, né? É uma coisa que me incomoda um pouco, às vezes, quando eu opto por essa droga em específico. Então, eu diria assim, na hipertensão, me parece que tanto faz, na IC e na doença coronária, minha preferência acaba sendo primeiro o IECA. Então, do nosso quarteto fantástico que a gente começou a falar agora, você que tem doença renal do diabetes ou conhece alguém que tem, a gente já aprendeu aqui que um dos remédios para tratar é o remédio de pressão, que aí é cobrar. Isso. Então, você já está com esse remédio, você já está tratando. Seguindo o nosso quarteto próximo, é o inibidor de SLT2, as glifosinas, né? A empaglifosina ou a dapaglifosina. E aí, doutor André, quem é que você não indicaria usar as glifosinas? Olha só, as glifosinas é até uma brincadeira, né? É um remédio para diabetes que nós emprestamos tanto para os cardiologistas tratarem insuficiência cardíaca, como para os nefrologistas tratarem doença renal, né? Ele é um remédio que foi inicialmente desenvolvido para tratamento do diabetes, mas que se descobriu, né, a propriedade de melhorar e de diminuir a progressão da doença renal do diabetes. Então, e não só do diabetes, né? De outras formas de doença renal também não relacionadas ao diabetes. Então, é um medicamento muito bom para o nefrologista.
Quem que deve usar, né? De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, né, nossas diretrizes, todo paciente, toda pessoa que tem já albuminúria, né, que tem albuminúria, já deve iniciar um inibidor de SGLT2, que são a dapagliflozina ou a empagliflozina. Então, todos os pacientes devem utilizar. Lógico, é importante já estar usando essa primeira classe que vocês estão falando, né, que já foi falado aqui, que é o inibidor de Ecobrax, é o remédio da pressão. Então, essa associação ela é mais efetiva do que usar esse segundo remédio que eu estou falando isoladamente. A gente não deve iniciar esse tratamento quando a taxa de filtração glomerular, que, né, falando isso popularmente, quando a função do rim já está muito baixa, né? Abaixo de 20% da função dos rins, a gente não deve iniciar esse tratamento porque parece não ter benefício ou ele não foi estudado suficientemente nessa população. Tá? Mas se a pessoa já está usando, não tem problema ela continuar usando, mesmo com a taxa de filtração glomerular muito baixa. Né? Então, assim, resumindo, quase todo mundo. Né? Quase todo mundo que tem doença renal do diabetes deve sim utilizar essa classe de remédio. E aí, André, e o diabetes tipo 1? Essa é uma excelente pergunta. Tá? O diabetes tipo 1 é uma excelente pergunta. A gente tem alguns estudos pequenos, algumas pequenas evidências, inclusive uma bem recente, né, mostrando alguns benefícios dessa classe de medicação no diabetes tipo 1. O grande problema é que o diabetes tipo 1 tem uma situação que é uma pessoa que não produz nada de insulina. E essa medicação, ela pode causar um problema muito grave chamado cetoacidose euglicêmica, que é, né, traduzindo em linguagem mais simples, muitas pessoas já ouviram falar do coma diabético, né? O coma diabético, a pessoa que às vezes tem que ir para UTI em estado de coma. Então, algumas pessoas com diabetes tipo 1 que usam essa classe de medicação correm esse risco em excesso. Então, por isso que a gente chama esse tratamento de off-label, que é um tratamento que não está na bula para tratar diabetes tipo 1, e a gente, como médico, acaba prescrevendo em situações muito especiais, muito, assim, caso a caso, em pessoas muito específicas, né? Não é usado de forma geral para diabetes tipo 1. doutor Tiago, e outra dúvida que fazem sempre, outra pergunta que fazem sempre é a seguinte: eu tenho diabetes, mas tenho doença renal policística. Eu posso usar o inibidor de SLT2, né, a glifosina? E também comecei diálise. E doutor Gustavo falou que esse remédio é bom para o meu coração. Eu posso continuar usando? E aí? Então eu vou responder a primeira parte, passo a bola para o Gustavo depois. Assim, a primeira, para rim policístico, existe um receio que possa ter o evento contrário do que a gente imagina. Tem estudos em andamento. Então hoje, para a doença renal policística, até pelo mecanismo da doença renal policística, que não é uma doença albuminúrica, a gente não prescreve inibidor de SGLT2. Tem alguns estudos em andamento, mas não é a prática, não é recomendado ainda a gente utilizar tanto a EMPA quanto a DAPA nesse subgrupo. Agora, o paciente evoluiu para diálise, o rim, obviamente, não vai mais ter benefício do inibidor de SGLT2, mas e o coração, como é que fica, Gustavo? Pois é, né? O duro é que o dialítico é um paciente que é excluído na maior parte dos estudos, né? Então, você pega lá os grandes trials, os pacientes estão fora. Se a gente pegar o quarteto ali da IC, na IC com fração de ejeção reduzida, né? IECA, antagonista mineralocorticoide e SGLT2, as pessoas têm uma certa resistência. O beta-bloqueador não, mas esses daí sim. A nossa tendência é não suspender se ele virou dialítico em algum momento, a gente manter o medicamento considerando o potencial benefício que ele vai ter na IC. Mas lembrando que é pouco estudado nessa população. Não sei se a magnitude do benefício que vai trazer é realmente a mesma do que numa população não dialítica, né? Até porque tem todo o impacto da diálise no coração também, né? Variação de pré e pós-carga, resistência vascular e tudo mais. Então, a mensagem, assim como o doutor André já deu aqui, né, que no diabético tipo 1 tem que conversar com seu endócrino se vai deixar o remédio. No paciente que tem IC, usar as glifosinas. Quem já está em diálise precisa conversar com o nefro e com seu cardio para E com cardio. continuar usando, não é isso?
Tiago, Então, eu ia te fazer outra pergunta, ainda nessa linha. Claro. E se não for nem o dialítico, mas é aquele que caiu a função renal ali, ele está quase na diálise. Isso, então Isso daí aí a gente aquilo inicia hoje, né? Hoje é para iniciar, né? para Em iniciar. bula, em bula diz que não, né? Mas se a gente olhar assim as extrapolações matemáticas, porque faltam estudos nessa população, né? Pode sim ter um benefício, né? Lógico, não tão grande quanto você pegar ele no consultório, lá nas fases iniciais, mas ele pode sim, talvez prolongar durante um período, ainda que pequeno, o tempo até o paciente precisar de diálise. A gente sabe que diálise é um tratamento que salva a vida, mas que para a qualidade de vida do paciente é sofrido. Então, quanto mais a gente conseguir postergar, melhor. E lembrando também, né, que a grande maioria dos pacientes com doença renal avançada, eles têm algum grau de insuficiência cardíaca, seja de fração de ejeção reduzida ou preservada. E é uma classe que está indicado para as duas patologias. Então, eu, na prática, né, não costumo falar isso em aula patrocinada, porque não está em bula, mas na minha prática clínica, eu inicio, às vezes, mesmo abaixo de 20. Hum. para conversar com um nefrologista, né? Doutor André, outra coisa tive infecção urinária, eu tive infecção fúngica, tô com diabetes controlado, tira as glifosinas, o que é que você faz? Perfeito. Para quem não sabe, né, esses remédios, glifosinas, inibidor de SLT2, né, que são a empaglifosina DAPA, eles provocam a saída de açúcar pela urina. Então, a glicose, por isso que são remédios que baixam a diabetes, porque a glicose, aquele excesso de açúcar que a pessoa tem no sangue, uma grande parte disso é eliminado pela urina e aí faz baixar a glicose no sangue. Só que, esse açúcar que sai, ele às vezes pode ficar, né, ali na região genital, tanto do homem quanto da mulher, né? E até na região da bexiga, da uretra, né? E os bichinhos, as bactérias, os fungos, eles adoram açúcar. Né? Eles adoram açúcar. E isso também faz alteração de pH, faz alteração de microbiota, de flora na região genital ali também. E tudo isso, né, em conjunto, aumenta a chance de ter infecção. Né? Principalmente infecção fúngica, a famosa candidíase. Né? As mulheres chamam de candidíase, no homem chama-se de bala no postite, que é infecção na região genital. Precisa tirar o remédio por causa disso? Normalmente não. Essas infecções geralmente são leves, são tratáveis, trata-se de forma muito fácil e elas não são recorrentes, elas não ficam acontecendo toda hora. Né? Em casos onde você trata, ela recorre, a pessoa começa a ter essas infecções de repetição, né? E você não consegue fazer com que essas infecções parem de acontecer, mesmo com toda a higiene que deve ser recomendada para os usuários dessas medicações, tem que recomendar toda uma higiene, né, na hora de urinar, depois limpar muito bem, mas quando nada disso funciona, aí sim a gente cogita a suspensão desses remédios. Mas é muito raro a gente precisar. Olha, já estou no apagão de novo, tá? Então tá uma emoção hoje aqui para mim. A luz da minha casa que já apagou umas 3 vezes. Mas ainda estou sendo ouvido, espera. Assim, Tá sim, Tá. cara. partindo, dando continuidade, né? Que já já a gente encerra aqui a nossa 1 hora de live. O terceiro medicamento, que são antagonistas de receptor mineralocorticoide não esteroidal, que é a finerenona. E aí, doutor Tiago, quando é que a gente põe esse remédio? Excelente comentário. Assim, ó, a finerenona é mais uma droga para o nosso arsenal terapêutico, né? Mais um remédio que a gente tem, cuja a consulta pública, inclusive para entrar para o Sistema Único de Saúde, ocorreu semana passada. Né? Então, é um medicamento indicado também para as mesmas características, pacientes com doença renal do diabetes e com albuminúria, com perda de proteína na urina. Então, esses são pacientes que são selecionados para o medicamento. Esse medicamento, diferente dos dois anteriores, ele age num mecanismo diferente, então ele se complementa, tá? E a gente tem dados agora até recentes, né? Para quem é da área, é um estudo chamado Confidence, que mostra para nós que você associar essas três classes que foram comentadas até agora,
inibidor da ECA ou BRA, é um inibidor de SGLT2, e agora a finerinona, que o nome comercial é Firialta, eles têm um efeito aditivo, e com isso eles conseguem postergar a doença renal do diabetes. Então é mais uma coisa bacana que a gente tem aí para oferecer para o paciente e, se Deus quiser, ano que vem, disponível no SUS. Tiago, uma pergunta aqui. Paciente Aham. tem doença renal, diabetes, beleza, ele vai ter essa indicação, só que ele tem CFR também. Aí ele vai usar finirenona para doença renal ou usa espironolactona para IC com fração de ejeção reduzida? A pergunta do Gustavo é extremamente importante, assim, porque ela não pode ser, já pelo mecanismo dela, ela não pode ser usada junto com a espironolactona, que é o tratamento padrão da cardiologia para o tratamento da insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. Então, se ele já usa espiro, habitualmente a gente não tem como prática retirar espiro para pôr a finerinona. Até que a gente tem estudo que a gente sabe que está em andamento, que mostra que a finerinona possa ser tão efetiva para esse CFR quanto a espira, né? Mas agora é uma questão muito próxima assim do cardio e do nefro, né? Se eles chegam, tem cardiologistas que eu trabalho em conjunto que acham que na verdade o efeito, ainda que não estudado, ele já foi positivo para esse FEP, por exemplo, vai ser para esse FER. E aí a gente acaba utilizando. Mas é muito individual hoje, é o que eu comentei. Assim, a gente não tira se o cardio quiser manter a espira na prescrição, não coloca, perdão. Doutor Gustavo, você já teve situação como o paciente usava espronolactona, aí aumentou o potássio, aí tira a espronolactona, e aí às vezes retorna, o potássio segue alto, aí opta por botar finerenona e consegue um melhor controle de potássio ou continua subindo independente? Sim, já tive essa experiência. Uma das possibilidades é você associar, às vezes, um quelante de potássio, né? Para você poder manter espironolactona para esse paciente. É um zircônio, por exemplo. Ou então, fazer isso. Você ir lá e trocar para finirenona, a depender do que seja a indicação, né? No contexto de CFEP, sim, eu já tive isso, porque a gente já usava a espironolactona na ICFEP, muitas vezes baseada lá no TopCat, que é um estudo bem antigo, que ele tem seus problemas, mas a gente usava em algum paciente. Com o Fine Arts, a gente viu, ficou confortável fazer essa troca. Apesar da dose da finirenona no doente, na IC, ela ser maior, né? É de 20 a 40 miligramas. Mas sim, já tive essa experiência de com a espironolactona o paciente fazer a hipercalemia, com finirenona não. Ok. Só tem algumas perguntas que são específicas do caso da pessoa. Aqui não é o nosso objetivo, porque aqui é só para a gente tirar dúvidas da doença renal do diabetes. Então, não é que a gente não esteja respondendo, é mais por conta do objetivo da live. Eu sugiro as pessoas que têm dúvidas específicas de cada caso conversar no consultório com o seu médico de confiança. Além das questões que a gente vem trazendo aqui, se você percebe que é parecido com o seu caso, leva também para o consultório, conversa com o seu médico, ó. Eu tenho doença renal do diabetes, né? Eu ouvi lá que tem 4 remédios, será que é para mim? E aí ele vai também te orientar. E aí, falando desse quarto e último remédio, que é o agonista de GLP-1, na verdade, não só o agonista, né? Porque tem o dual também, que é a tirzepatida, apesar de não ter ainda estudo muito claro que especifica o rim, né? Mas o que é que vocês têm para falar sobre ele no nosso quarteto fantástico? Quer começar, doutor André? Tem que ser o Podemos André, né? começar. Esses medicamentos eles são muito populares hoje, né? Os agonistas de GLP-1, Victoza, o Wegovy, agora o Mounjaro, que é um agonista dual, GLP-1 e GIP também. Se fala muito no tratamento da obesidade, né? Que é uma doença totalmente relacionada ao diabetes tipo 2, e mais de 90% das pessoas com diabetes tipo 2 têm obesidade também, então a gente acaba utilizando esses medicamentos para tratar o diabetes tipo 2 com bastante frequência, porque tratar peso e tratar diabetes ao mesmo tempo. E a gente tem estudos, né, já bastante recentes, inclusive um estudo bastante importante com a semaglutida,
que é um tratamento para diabetes e para obesidade, mostrando que esses pacientes com doença renal do diabetes têm melhora, né, da sua função renal, quer dizer, eles progridem menos, né, a disfunção renal nesses pacientes. Então, existe uma recomendação, na verdade, uma consideração já da Sociedade Brasileira de Diabetes, também da nossa diretriz, mostrando que pacientes que já têm doença renal do diabetes, já estão usando inibidor de SGLT2, já estão usando inibidor de ECA/BRA, né, já estão com essa terapia otimizada, e persistem com uma albuminúria acima de 100, né, que foi o que foi estudado, na verdade, né, não que isso seja uma regra que não pode, imutável, né, mas foi essa população que foi estudada, né, por isso que a gente coloca isso. E aí você, né, pode considerar colocar também o agonista de GLP-1, que isso pode ter um benefício renal. Os dual agonistas, né, esses que são os GIP GLP-1, que hoje a gente só tem um no mercado, que é o Mounjaro, o nome comercial dele, a gente tem algumas evidências dos estudos de fase 3 que eles também têm melhora renal. A gente tem alguns outros estudos mostrando que parece, né, diminuir a progressão da doença renal, mas nós não temos estudos com desfecho dedicado, com desfecho duro renal mesmo, né, mostrando essa melhora. Esses estudos estão em andamento. Então, eles não